Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Sim, podemos continuar gostosas mesmo na menopausa. E isso começa na maneira em que você se sente, tanto no seu corpo como na sua mente. Eu sou Isabela Fortes e você está ouvindo ao Sou Bela, o podcast da mulher madura. A gostosura é tanto física como um estado mental de autoconfiança, da maneira que você se sente no seu próprio corpo. E não tem idade para isso. Hoje eu vou te explicar como maximizar os seus exercícios para compensar a queda hormonal e aumentar a sua autoconfiança. Tá cansada de escutar a sociedade te dizendo para ir mais devagar agora que tá na casa 200? Eu também. Mas, apesar de não precisarmos irmos mais devagar, talvez a gente precise realmente fazer as coisas um pouco diferente agora que já passamos dos 40. Sim, infelizmente, se você continuar treinando como sempre treinou, pode não ser a maneira mais eficiente para você. Hoje eu vou falar por quê e como o exercício é ainda mais importante agora que o estrogênio não está mais presente fazendo o que ele fazia antes. E como você pode usar o exercício para compensar esse vácuo deixado pela queda dos hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, para melhorar a sua composição corporal. Hoje eu vou dividir com você o que a literatura científica nos mostra sobre exercícios e menopausa. Infelizmente, quase todos os estudos sobre cinologia aplicada e fitness foram feitos com homens. Existe muito pouca literatura específica para mulheres e menos ainda estudos sobre o impacto de flutuação hormonal ao longo do ciclo menstrual. Tudo isso ainda está na infância e menos ainda existe para as mulheres na menopausa. Mas a gente já está começando a entender melhor. Claro, a gente ainda precisa de muito mais estudo e hoje eu vou te dizer o que a gente sabe até agora. E a gente já sabe que a gente não pode treinar nem como eles, nem treinar como quando éramos jovens. A gente precisa aprender a fazer as coisas de uma maneira um pouco mais diferente para poder se beneficiar desse exercício. Não se preocupe, eu vou te dar soluções, mas teremos que fazer as pazes com a realidade do declínio hormonal. E sim, infelizmente, temos que fazer um esforço extra nessa fase. Olha só, gata, envelhecer não é fácil, mas não temos opção, né? O meu pensamento é fazer o que tiver ao meu alcance para que eu possa morrer jovem, o mais velha possível. Não, eu não quero viver para sempre, nem quero viver além do que o meu corpo físico pode me carregar com dignidade. Mas podemos fazer muita coisa para evitar a decadência física e mental. E as ações que você faz hoje serão determinantes de como você irá se sentir nos próximos 20, 30 ou 40 anos. E, nas mulheres, a maneira com que você entra fisicamente na menopausa irá ditar como você vai envelhecer. Então, para a galerinha que está aqui e é mais jovem, lembra, quanto melhor fisicamente você tiver, quanto mais massa muscular você tiver, quando enfrentar os declínios hormonais, mais fácil vai ser de navegar essas águas. Claro que eu tenho vaidade e quero me olhar no espelho e curtir o que eu vejo. Então, eu não quero te dizer que a gente tem que esquecer os benefícios estéticos. Não é fácil não ver a pele caindo, ruga surgindo, cabelo ralo, como eu também não acho fácil começar a encarar a nossa finitude e começar a ver amigos adoecendo, amigos morrendo. Por isso, o meu foco atual está tanto no presente quanto no futuro.
E para que possamos continuar curtindo a vida, atravessando a rua sozinha, viajando e carregando as próprias malas, podermos morar sozinhas, subir e descer a escada até o último suspiro, precisamos nos preparar. Isso não vai acontecer do nada. E se existe uma intervenção que vai te ajudar a conter sarcopenia, que é a perda de massa muscular inerente ao processo de envelhecimento, conter a sua saúde óssea, a sua saúde mental, essa intervenção é exercício físico. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre Alzheimer's e de tudo que existe até agora no mundo de tratamento, drogas e intervenções, tanto para prevenir como para diminuir a progressão da doença. Sabe qual foi a intervenção mais importante? Exercício físico. Sim, nós humanos fomos desenhados para nos mexermos. Então, se você ainda não entrou nessa onda, eu espero te munir de argumentos e te inspirar a se exercitar frequentemente. Claro que quanto mais cedo na vida você começar a se preparar, melhor. Quanto mais massa muscular você acumular mais cedo na vida, mais fácil será de manter e de fazer novos músculos quando envelhecer, e eventualmente eu te explico por quê. Mas nunca é tarde para começar. Se você ainda é jovem, não deixe para mais tarde, porque entrar na menopausa com uma robusta armadura corporal vai fazer tudo mais fácil, porque não se ganha músculos aos 50 com a mesma facilidade que aos 20 e 30. Mas nunca é tarde e um pouco é melhor que nada. E quanto mais frequentes forem os seus exercícios, maiores serão também os frutos. E para quem já estiver pensando, mas eu sempre me machuco, eu respondo, coloca na sua cabeça que quem se mexe se machuca, mas quem não se mexe também sente dor. Eu prefiro sentir dor por exaustão muscular do que dor lombar porque eu não me mexi. E sim, no processo é comum se machucar, mas não entre em pânico. Aprenda com o movimento errado a não repeti-lo. E investir na ajuda de profissionais, pelo menos no início, é fundamental para evitar lesões, principalmente se você não tiver a menor ideia do que está fazendo. Mas para quem não tem grana para isso, se você quiser, vai conseguir se exercitar sozinha sim. Hoje em dia tem tanta coisa online que é só você decidir que quer fazer e colocar a sua determinação que você vai conseguir, porque pode ser bem simples. Então hoje eu vou elaborar nas modalidades de exercício que são melhores para a mulher madura e te explicar por quê. Eu não sei quem é você no mundo da atividade física, mas espero te convencer da importância de fazer algo. Lembrando, algo é melhor que nada e mais é sempre melhor que menos. Mas a consistência ainda é a alma do negócio. Então você precisa escolher uma atividade que consiga fazer com regularidade e se comprometer a ela, mesmo que não seja a considerada a ideal. Exercício não é algo que você faz quando dá tempo, e sim algo que você cria tempo para fazer. E não importa por onde você estiver começando, você sempre consegue melhorar. Então, se o que eu começar a falar hoje começar a te assustar porque vai parecer difícil demais, se dê uma chance de fazer algo diferente, de ser ruim fazendo algo novo e ter aquela alma de iniciante. Quem sabe você vai se surpreender ao descobrir que você é capaz de realizar coisas difíceis. E se você pensa que eu vou te dizer para pegar leve porque já tá coroa, pense novamente. Agora é a hora de aumentar o volume, de aumentar a intensidade e a carga. Sim, bora correr atrás do prejuízo, literalmente. A casa do isenta não é a hora de desacelerar. Na verdade, a gente precisa fazer exatamente o oposto. A gente precisa apressar o passo e sim, às vezes, correr. Me escuta, eu não estou falando de maratona não, mas de acelerar o coração. Em inglês, a gente chama isso de sprint. Eu não achei uma boa tradução para o português porque eles traduzem sprint somente como corrida. Então eu vou continuar usando o nome sprint porque ele não é somente correr. E sim, pode envolver correr, mas pode também ser pular, pedalar, é fazer algo em uma velocidade máxima por um curto período de tempo. Já vou elaborar no que isso é na prática. Mas, em geral, uma das maneiras mais fáceis de fazer é realmente correndo.
O que estamos atrás é de um esforço anaeróbico, que quer dizer um exercício em que o corpo não consegue obter oxigênio suficiente com rapidez suficiente para fornecer energia para o movimento. Ao invés disso, ele vai usar a glicose nos músculos para fornecer energia que produz ácido láctico. Se está muito técnico, não se preocupa, já vai ficar claro o que você tem que fazer. Não importa se você é uma atleta de resistência ou uma amadora que se exercita exclusivamente para obter benefícios físicos e mentais. Algumas pessoas amam se mexer, para outras é um esforço incrível. Não importa quem você é, colocar na cabeça que se exercitar é uma coisa que é bom para você e saber por quê é o primeiro passo. E o retorno do seu investimento será muito maior se aprender a se exercitar de uma nova maneira. Então não se preocupa que eu não vou dizer que você precisa de horas na academia. Não precisa. Mas também é bom saber que todo movimento que você fizer durante o dia conta e traz benefícios. Então quanto menos tempo ficar parada, sentada, estagnada, melhor será para a circulação, para o seu gasto energético e motivação e disposição mental. Então, aprende a subir escada, andar até a esquina, evita pegar carro, táxi, Uber para distâncias pequenas. Tudo isso conta. Usa gesticulação na mão, faz coisas bobas como polichinelo em casa. Eu já vou te explicar e te dar mais uma orientação prática sobre isso, mas eu só quero que você comece a observar quanto tempo do seu dia você passa parada. Eu, por exemplo, tenho uma mesa de trabalho que sobe e desce, porque aí eu fico um pouco sentada, um pouco em pé, e isso também já ajuda a queimar energia, queimar caloria, e aí eu me sentir que eu não estou muito estagnada. Uma mulher depois dos 40 vai ter mais benefícios aumentando a intensidade e diminuindo o volume algumas vezes por semana. E também aprendendo a se recuperar direito do esforço. O que para mim, pessoalmente, é quase mais difícil do que fazer exercício. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa história do descanso, porque exercício para mim é tanto físico quanto mental, mas é importante saber que você precisa se recuperar bem para não se machucar. Esse conhecimento não é novo. Pesquisas do início dos anos 2000 confirmaram que o treinamento de sprint é bom para todos os tipos de pessoas ativas. E a conclusão da literatura hoje é de que o treinamento intervalado é a maneira mais rápida de melhorar quase todos os aspectos do desempenho, incluindo a melhoria da sensibilidade à insulina, a capacidade de usar o oxigênio, o que permite queimar mais gordura e obter mais combustível para os músculos em atividade. Então, talvez você já tenha escutado os nomes SIT, HIIT, e eu já vou falar mais sobre essas siglas. Embora muitas das primeiras pesquisas tenham sido feitas em homens sedentários, numerosos estudos nos últimos anos mostram como a alta intensidade de exercício funciona muito bem para as mulheres na menopausa. Um estudo publicado na revista Menopause relatou que 2 semanas de sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, que em inglês a gente chama de HIIT, que é a sigla HIIT, para High Intensity Interval Training, que esse tipo de intervalado de alta intensidade foi suficiente para uma incrível melhora na função cardiovascular. E o treino era super simples e relativamente curto, como você já vai aprender. Nesse estudo, tudo o que elas fizeram foi pedalar. Foram 10 repetições de 1 minuto de pedalada, o mais rápido que você consegue, separada por 1 minuto de recuperação ativa, que provavelmente devia ser somente pedalar bem devagar ou andar bem devagar. E fizeram isso 3 dias na semana. E que os resultados desse treino, que total foi duração de 20 minutos, foram equivalentes a fazer a pedalada de intensidade moderada. No estudo, essa moderação foi 65% do pico de energia por 40 minutos 3 vezes na semana. Ou seja, a galera que fez aqueles 20 minutos de 10 repetições, 1 minuto pedalando a todo vapor, 1 minuto descansando, teve os mesmos resultados do que essa galera que fez 40 minutos numa intensidade moderada. Ou seja, metade do tempo, mesmos benefícios. Então, mesmo se você curtir correr maratona, diminuir o volume, ou seja, a distância, e aumentar a intensidade, ou seja, a velocidade, quando você chegar na menopausa, isso vai te ajudar a conseguir correr mais longe e a ter mais potência.
Vale lembrar que, como mulher, a gente já foi construída para ter a disposição física para esse tipo de exercício, que em inglês eles chamam de endurance, que é meio traduzido como resistência ou de tolerância. Então, se você foi uma atleta que fez esse tipo de exercício durante a maior parte da sua vida, você já acumulou uma boa quilometragem. O que você precisa agora é menos distância, só que mais eficiência por quilômetro corrido. Isso seja na bicicleta, correndo a pé, remando, nadando, se mexendo no geral. Um pouco de nomenclatura para quem não se exercita com frequência ou não tem muita ideia desse vocabulário do mundo do exercício. A gente chama de HIIT, que eu já expliquei aqui, que em inglês quer dizer High Intensity Interval Training, traduzido como treinamento intervalado de alta intensidade. E agora tem um que a gente chama de SIT, que é S-I-T, que em inglês fala Sprint Interval Training. E eu só vi traduzido como corrida, mas como eu já te disse, não é exatamente isso. Então, quando eu falar SIT, eu estou chamando esses tiros curtos, onde você vai dar o máximo da sua capacidade, mas por um tempo bem curto também, seguido por um descanso. Então, é intensidade e intervalado. Ele é uma forma do HIIT, desse intervalado de alta intensidade, mas a duração é ainda mais curta e a intensidade é ainda mais alta. Esse conhecimento mudou a minha vida, porque eu nunca curti muito correr, mas eu descobri que eu adoro dar tiro curtos e que eu sou super rápida. Eu consigo chegar a 19 a 20 km por hora numa esteira. E também descobri que eu consigo fazer qualquer coisa por 15 segundos. E que eu prefiro muito mais fazer esse exercício intervalado de máximo esforço e depois descanso do que correr por 1 hora, por exemplo. E a simplicidade desse exercício faz ficar fácil fazer isso 2 ou 3 vezes na semana. Mas você precisa saber o que é que você gosta de fazer também, porque exercício, além de beneficiar o seu corpo físico, deve te trazer também algum prazer. Mas por que a literatura está demonstrando que esse tipo de exercício que a gente está chamando de SIT é a melhor forma de HIIT para a menopausa? Ou seja, esse sprint training é a melhor forma de intervalado, porque para as mulheres na menopausa, essas sessões de treinamento intervalado de alta intensidade podem fornecer o estímulo metabólico para desencadear as mudanças na composição corporal e aumentar o nosso desempenho. Durante a nossa fase reprodutiva, quem dava esses estímulos eram os hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, como você já deve ter aprendido quando eu expliquei sobre os hormônios sexuais. Mas agora que a gente está no climatério ou na menopausa, a gente não tem mais a mesma quantidade deles. E na falta do estímulo gerado pelos hormônios sexuais, esse tipo de treino é capaz de gerar o estímulo neural e nos ajudar a manter a nossa composição corporal. O que é composição corporal? É a distribuição entre massa magra, massa muscular, gordura no nosso corpo. A natureza do processo de envelhecimento, e muito piorada com a queda hormonal nas mulheres, é a perda de massa muscular e um aumento de gordura ao envelhecer. Mas a gente consegue conter isso com treinamento adequado. A chave aqui é a intensidade. No treinamento intervalado de alta intensidade, períodos curtos, alternados com exercício intenso, são seguidos por períodos de recuperação, tudo relativamente curto. Portanto, se você estiver usando a frequência cardíaca como guia, por exemplo, qualquer coisa que você faça que a sua frequência cardíaca fique acima de 85% do seu máximo é considerado alta intensidade. Recapitulando, quando você chega na menopausa, é muito importante incorporar essa forma mais curta e precisa do treinamento intervalado. Como o termo indica, as sessões de SIT incluem sessões super curtas, com esforços super altos de 10 a 30 segundos, seguido por um descanso. E eles são extremamente benéficos para as mulheres na peri e pós-menopausa. Eu já vou te dar uns exemplos do que isso é na prática. Um dos maiores benefícios do treinamento intervalado de curta duração é a melhoria na composição corporal, como eu já te expliquei, porque ele aumenta a massa muscular magra e reduz a massa gorda em um período de tempo relativamente curto, sem você precisar alterar nada no que você está comendo. É claro que se você fizer uma dieta equilibrada, tudo melhora também.
Num estudo de 2019, publicado na Medicine and Science in Sports and Exercise, os pesquisadores fizeram com que um grupo de mulheres na pós-menopausa, essas tinham idade entre 47 e 59 anos, realizassem sessões de 20 minutos de sit, alternando 8 segundos de corrida em uma bicicleta ergométrica a cerca de 85% da frequência cardíaca máxima, com 12 segundos de pedalada super fácil, 3 vezes por semana, durante 8 semanas. No final do estudo, as mulheres tinham perdido gordura, recuperado massa muscular magra e melhorado a aptidão aeróbica em 12%, e isso foi o equivalente a apenas 8 horas de exercício real durante 8 semanas, ou seja, 1 hora por semana, se a gente dividisse a conta. E num outro estudo, os pesquisadores fizeram com que um grupo de mulheres mais velhas na pós-menopausa, com diabetes tipo 2, a idade média delas era 69 anos, realizassem o mesmo treinamento de sit, alternando 8 segundos de corrida numa bicicleta ergométrica, com 12 segundos de pedalada fácil, 2 vezes por semana, por 16 semanas. E um outro grupo realizou 40 minutos de ciclismo de intensidade moderada, 2 vezes por semana, durante o mesmo período. Embora ambos os grupos tenham ganhado músculo e perdido gordura, apenas as mulheres que treinavam do tipo sit eliminaram a gordura da barriga, aquela teimosa que é muito difícil de perder. A galera do sit perdeu mais de 8% da gordura abdominal total e 24% da gordura abdominal visceral, que é aquela gordura profunda, que é quem é realmente prejudicial à saúde. Tudo isso sem alterar em nada a sua dieta. Imagina, então, o que elas teriam feito se tivessem dado um foco maior na proteína. O sit ajuda a queimar a gordura da barriga e a melhorar a composição corporal por alguns motivos. Por um lado, ele estimula o seu corpo a queimar mais gordura para obter energia quando você não está se exercitando. Por que isso é importante? Porque à medida que a gente atinge a perimenopausa, o nosso corpo queima menos gordura em repouso e armazena mais gordura o tempo todo. O sit inverte isso. Esse tipo de trabalho de alta intensidade demanda o uso de carboidrato e retira muita glicose da corrente sanguínea. Antes, na pré-menopausa, o estradiol ajudava com esse controle de açúcar no sangue. Agora você precisa de treinamento de alta intensidade para fazer bem esse trabalho, já que o estradiol não está mais aí para te ajudar e uma característica ou uma consequência da menopausa é aumentar a nossa resistência à insulina, o que a gente não quer. Com esse tipo de treino, o seu corpo responde reabastecendo os estoques de glicogênio, que são carboidrato, dentro dos músculos e hepáticos, ou seja, no fígado, e usando mais gordura enquanto a gente está em repouso, porque ele sabe que vai precisar desses estoques musculares de carboidrato para realizar novamente aquelas intensas sessões de exercício. E aí você queima mais gordura, que é o que você quer. Principalmente queimar a gordura visceral. O treinamento de sit fornece e aumenta a quantidade de mitocôndrias, as produtoras de energia celular. Isso melhora a sensibilidade à insulina, reduz os níveis de açúcar no sangue em jejum, o que é bom para a saúde cardiovascular e metabólica em geral. As mitocôndrias tendem a se tornar menos funcionais com o tempo, independentemente de menopausa. E o treinamento de HIIT pode ajudar a mantê-las funcionando a todo vapor. Um estudo da Clínica Mayo, publicado no Cell Metabolism, descobriu que a função mitocondrial de praticantes de exercícios mais velhos, nesse estudo eles tinham idade entre 65 e 80 anos, aumentou 69% depois de 12 semanas de treinamento intervalado regular. Os praticantes mais velhos, tanto homens como mulheres, não observaram ganhos mitocondriais fazendo exercícios de baixa intensidade. E a gente escuta muito falar de focar em exercício de resistência, levantar peso, de pegar pesado, que seria melhor para nós. Na realidade, a gente precisa dos dois estímulos. Os exercícios de alta intensidade melhoram a nossa resistência física, a nossa tolerância ao exercício em geral e melhoram a nossa capacidade muscular e a gente consegue pegar mais pesado na hora que vai fazer musculação. Por quê?
eu vou entrar um pouquinho em técnica, porque tem bastante personal trainer e treinadores em geral que escutam o podcast. Mas se ficar muito complicado, ignora o que eu vou falar agora. As pesquisas mostram que, dependendo da sua forma física, quando você começa, infundir a sua rotina regular de treino de resistência com esforços de alta intensidade pode aumentar o seu VO2 máximo, que é quanto oxigênio você é capaz de usar, em até 46%. Aumentar o seu volume sistólico, que é a quantidade de sangue que o seu coração bombeia por batimento. E pode aumentar a sua potência no limiar de lactato e diminuir significativamente a sua frequência cardíaca em repouso. Ou seja, se você não entendeu nada do que eu falei, saiba que esse tipo de exercício melhora tudo. Melhora a sua capacidade de oxigenação celular, melhora a saúde do seu coração e melhora a maneira com que os seus músculos são utilizados. O CIT também aumenta o conteúdo de mitocôndrias, como a gente já falou. E todas essas melhorias permitem que você permaneça aeróbico por mais tempo, para que você possa queimar mais gordura em exercícios de maior intensidade. Isso em todo mundo, homens e mulheres. Mas lembrando que o CIT ajuda as mulheres na pós-menopausa a recuperar massa muscular necessária para produzir força em outros esportes de resistência e musculação. Então, mesmo que esse tipo de treinamento intervalado que a gente está chamando de CIT seja super difícil e que as suas pernas e o seu cérebro possam estar gritando para você parar, ele é um fantástico redutor de estresse. Claro, quando você termina. E isso é bom não só para a sua saúde mental, mas para a geração de endorfinas que a gente aprendeu no mês passado e para você aprender a lidar melhor com outros tipos de estresse na vida. E é também bom para a sua saúde física, incluindo a redução de gordura abdominal. Como a gente aprendeu na sequência da neurociência da felicidade, quando eu falei de estresse, os níveis do hormônio de estresse, cortisol, aumentam durante a menopausa. Esse aumento de cortisol pode te colocar num ciclo vicioso de armazenamento de gordura na barriga e que, por sua vez, produz mais inflamação e mais estresse no corpo. Na verdade, a gordura abdominal profunda tem cerca de 4 vezes mais receptores de cortisol do que a gordura normal subcutânea que fica sob a pele. A gordura subcutânea não é prejudicial à saúde como a gordura visceral é. E você cultivar essa gordura visceral ou essa gordura abdominal profunda que fica ao redor dos seus órgãos, não somente desencadeia mais produção de cortisol, mas te leva a ter mais acúmulo da própria gordura abdominal. E esse tipo de treinamento CIT intervalado de alta intensidade de curta duração pode te ajudar a quebrar esse ciclo. Quando você faz CIT, o seu corpo bombeia mais hormônios de crescimento, aumentando a testosterona, diminuindo a estrona, que é uma forma menos desejável de estrogênio, que é produzida pelo tecido adiposo, pela gordura, e também neutraliza o cortisol. O resultado é uma redução do cortisol geral e de níveis mais baixos de estresse em geral também. Com menos cortisol, você tem menos estímulo para ganhar e acumular essa gordura corporal. Com mais hormônio de crescimento e mais testosterona, que são ambos hormônios anabólicos, ou seja, geradores de massa muscular, você tem um estímulo maior para ganhar massa muscular magra. E se a combinação das suas sessões de CIT com uma dieta focada em proteína, você realmente vai poder maximizar essas mudanças reais na sua composição corporal e finalmente ver as diferenças que você está buscando, porque eu vejo muita mulher parando de comer e se matando de exercício e não consegue sair desse ciclo, não consegue construir musculatura e não consegue perder a boia. Então, o resultado que a gente vê nesse treinamento intervalado de alta intensidade é o oposto da cadeia metabólica de eventos que acontece após exercícios de muito alta duração, corridas longas, aeróbicos demais e constantes. Para ficar claro, eu não estou dizendo para ninguém que
você precisa parar com as suas corridas longas, que você precisa parar de pedalar de 3 a 4 horas, se isso estiver funcionando para você e seja uma coisa que você adore fazer. Tem espaço para tudo, se você curtir o que você está fazendo. Você só tem que decidir o que é que faz bem para você, porque eu vejo muita gente se matando no aeróbico, não porque gosta, mas porque acha que é isso que tem que fazer, quando na realidade, nessa idade, isso não vai ser tão benéfico para você quanto você imagina. O exercício aeróbico de longa duração, na verdade, estimula um aumento no cortisol que tende a persistir por algum tempo no seu corpo. Pesquisadores que testaram amostras de cabelo de atletas de treinamentos de longa duração encontraram uma correlação entre os níveis de cortisol nos cabelos e o volume de treinamento dessas mulheres. E se você observar que você está muito cansada e que está treinando feito louca para maratona e a barriga, ao invés de diminuir, aumenta, talvez seja interessante prestar atenção no que eu estou falando. Você precisa equilibrar o treinamento de resistência, o treinamento de longa tolerância com treinamento curto, intenso e de alta intensidade. O CIT também desencadeia uma resposta anti-inflamatória. Quando você faz isso regularmente ao longo do tempo, você acaba com níveis totais de inflamação mais baixos, ao contrário de, por exemplo, os maratonistas. De novo, eu não estou dizendo que correr maratona faz mal. Eu estou falando para aquelas pessoas que estão fazendo isso e não estão vendo os resultados que gostariam. Mas sim, correr maratona ou fazer qualquer exercício aeróbico por 3 ou 4 horas vai causar um processo de estresse, vai causar aumento de cortisol e isso pode trazer consequências indesejáveis para algumas. Mas, de novo, não para todo mundo. Você precisa saber aonde é que você habita nesse espectro do exercício físico. Por que eu estou falando sobre isso, sobre geração de inflamação e exercício? Porque é importante que você saiba que a inflamação, como a liberação de cortisol, aumenta à medida que os nossos hormônios sexuais flutuam e diminuem. Com menos inflamação, o seu corpo se recupera melhor, ou seja, menos inflamação, mais feliz o corpo. Com menos inflamação, o seu corpo também é mais capaz de absorver melhor o ferro, que é importante para as mulheres na menopausa, que às vezes ficam anêmicas e não entendem por quê, pode ser inflamação. E dessa forma, esse treinamento de CET, o intervalado de alta intensidade, pode ajudar na saúde geral e também no seu desempenho físico. Às vezes, as mulheres temem que o esforço excessivo comprometa a sua imunidade ou possa deixá-las vulneráveis e adoecer, mas é o oposto. Num estudo de 2018 intitulado Desmascarando o mito da imunossupressão induzida pelo exercício, pesquisadores do Reino Unido explicaram que quando as pessoas começam a se exercitar intensamente, as suas células assassinas naturais, que são quem combatem as infecções, aumentam em até 10 vezes. Então, por que a gente escuta essa história de que esforço físico demasiado diminui a imunidade? Porque quando a gente media célula imune, quando terminavam a sessão de alta intensidade, os níveis dessas células imunológicas na corrente sanguínea despencam por algumas horas. E é por isso que alguns, erroneamente, concluíram que o exercício intenso torna a pessoa mais vulnerável à infecção. Mas essas células imunológicas, elas não foram destruídas. Ao invés disso, elas se implantaram em áreas com maior probabilidade de infecções, como o intestino e pulmão. Então, na realidade, essas células assassinas estavam num alerta máximo depois do exercício vigoroso. Quando você leva o seu corpo para o limite da resistência, você também estimula o que é conhecido como fator de crescimento endotelial vascular, que torna os vasos sanguíneos mais responsivos. Isso melhora o desempenho e a pressão arterial, aumenta a saúde cardiovascular geral e reduz as ondas de calor. O seu corpo vai ser capaz de responder às demandas do exercício mais rapidamente e de tolerar calor e frio, porque os seus vasos sanguíneos podem ou passam a reagir mais prontamente quando você precisa enviar sangue para a pele ou para o núcleo, para o centro do corpo, para te esfriar ou para te aquecer. Novamente, antes da menopausa, o estrogênio era o principal impulsionador do funcionamento saudável dos vasos sanguíneos. Assim que ele começa a diminuir, você precisa intervir e usar a sua determinação, o seu esforço para compensar a falta deixada pelos hormônios sexuais. Sim,
Um saco, dá muito mais trabalho. Eu também queria ter hormônios de 20 anos, mas não tem nada que a gente possa fazer e se exercitar é uma coisa que sim, você pode fazer para ajudar tudo. E por último, o treinamento de SIT pode te deixar mais inteligente. Como o fator neurotrófico derivado do cérebro, que a sigla é BDNF, é responsável pela saúde do tecido cerebral e também diminui com a falta de estrogênio e com a idade. A gente já falou dessas consequências de queda hormonal lá nos episódios sobre hormônio, no episódio 19, 20 e 21. E se você for no site do podcast, isabelaforte.com.br, tem um mecanismo de busca. E aí você pode procurar temas que te interessam. Então coloca lá estrogênio, progesterona e vão aparecer os episódios que eu falo sobre isso. Eu espero ter te convencido que agora é a hora de aumentar a intensidade. E antes de te explicar sobre a importância de também fazer musculação e de por que você deve pegar mais pesado do que imagina, que vai ser o tema da semana que vem, eu vou te ensinar agora as formas de fazer esse treinamento intervalado de curta duração sozinha. A chave para o treinamento intervalado, o sprint, é não exagerar na dose. Não é porque um pouco é bom que mais é melhor. Aqui é quase o contrário. Se você fizer demais, o tiro pode sair pela culatra e te exaurir demais também. Então, 2 a 3 vezes na semana é o máximo que eu recomendo. Eu, pessoalmente, faço 2. Aí você alterna com exercícios de força ou descansos ou exercícios leves e prazerosos. Eu gosto de fazer um pouco de tudo. Eu faço sprint 2 vezes na semana normalmente. Eu faço musculação nos outros dias, faço yoga, faço alongamento. Eu caminho todos os dias. E nos dias que eu tô sentindo que o meu corpo tá um pouco cansado, eu normalmente faço menos e aí só me alongo, faço um pouquinho de yoga e eu sempre caminho. Você precisa se escutar porque o seu corpo precisa de recuperação. E isso é um aprendizado de como é que você funciona. Eu preciso de uma dose alta de estímulo físico para me manter sã. Eu penso melhor me mexendo e eu preciso cansar o corpo para conseguir descansar a mente. Então, eu confesso que eu faço exercício praticamente todos os dias, mas eu vario bastante na intensidade. Tem vezes que eu passo do limite? Confesso que sim, mas eu pago o preço e tento não repetir o erro. Normalmente eu sei que eu passei do limite quando eu começo a dormir mal. Você não quer se cansar tanto que interfira na sua capacidade de descanso ou interfira no seu sono. De modo geral, repetindo 2 sessões por semana desse tipo de treino são suficientes, mas tudo depende de quem você é. Se você já era uma atleta e está se preparando para a competição, talvez você tenha mais estamina e tolerância e necessidade de mais estímulo. Se você for mais jovem, talvez você precise de mais. Todas precisamos prestar atenção na nossa capacidade de recuperação. Vamos começar escolhendo o tipo de exercício que funcione melhor para você. Se você nunca correu, obviamente, você não vai sair correndo a 20 km por hora na largada. Na verdade, algumas pesquisas sugerem que mulheres na pós-menopausa, sessões de ciclismo de alta intensidade são mais eficazes do que correr. Provavelmente porque é mais fácil atingir intensidade relativamente alta pedalando, sem colocar pressão indevida nos músculos e tecidos conjuntivos. Então, como é que a gente vai praticar? O que a gente vai fazer? Antes, lembra, tem que fazer aquecimento. Sim, você não é mais garota e precisa preparar o corpo para não se machucar. 10 minutos podem ser suficiente e alongar depois também é sempre bom. Eu sei, quem é que tem tempo para isso? Eu tô rindo, porque eu nem sempre faço, mas eu sinto a diferença quando eu não faço. E às vezes eu não faço esse alongamento na mesma hora, tá? Se eu tô com um tempo muito curto, eu faço o sit, aí eu me estico só um pouquinho, aí à noite, antes de dormir, eu faço um alongamento mais prazeroso, uma yoga, algo só para realmente não ficar muito contraída. Mas deixa eu parar meus devaneios aqui e te dizer o que você tem que fazer. Eu vou começar te explicando o que é as famosas tábatas, que são uma forma bem famosa de praticar e é uma das minhas favoritas. Esse nome foi feito em homenagem ao cientista japonês, o Dr. Izumi Tabata, que desenvolveu esses exercícios. E os esforços de Tabata, eles são super curtos e simples de fazer em qualquer lugar e quase não precisa de equipamento. Aqui você vai fazer o esforço mais forte que você conseguir por 20 segundos e descansar por 10 segundos. Aí você repete 6 a 8 vezes,
Depois se recupera por 4 ou 5 minutos com uma atividade super fácil ou simplesmente fazendo um shavasana e deita no chão. E aí depois você faz algo super forte por 20 segundos e descansa por 10. Repete isso 3 vezes. Nesse tipo, a intensidade dos 20 segundos tem que ser bem forte mesmo, quase a ponto de você realmente precisar desses outros 10 segundos de descanso, porque você não iria conseguir ir além. Se você conseguir ainda dar mais uma corridinha, depois desses 20 segundos, esse esforço inicial não foi suficiente. Então, você vai aprender a dose. Então, o que seriam isso, por exemplo? Você se aquece um pouquinho andando na esteira. Aí você coloca a esteira na velocidade máxima que você consegue. Ou você pode fazer isso correndo ao ar livre também. E aí depois para por 10. Eu coloco o timer do meu telefone. Você pode fazer isso com polichinelo, pulando corda, fazendo pliométricos, que depois eu explico, pedalando, usando aquela máquina de remo. A intenção é dar tudo que você conseguir por 20 segundos. Descansar por 10 e entre eles fazer algo bem leve, como algumas posturas de yoga ou andar devagar por 4 minutos. Por 3 vezes. Aí tem o que a gente também chama de 40-20, que é basicamente Tabata duplo. Os 40-20, eles ainda são curtos e precisos como Tabata, mas longos o suficiente para que você possa aprimorar o movimento, o que aumenta a resistência física e mental. Então, 40 segundos é o máximo que eu recomendaria para uma sessão de HIIT, tá? Fazer algo muito forte por 40 segundos é bastante difícil. Então, aqui você vai ao máximo que você puder por 40 segundos, recupera com esforço super fácil por 20 segundos e repete isso 10 vezes. Recupera totalmente por 5 minutos. Aqui é literalmente deita no chão, faz shavasana por 5 minutos. E aí você faz mais 2 ou 3 vezes se conseguir. Depois tem o 30-30. Eu tenho um pouco de dificuldade com 30-30 e eu prefiro tanto o Tabata, que é 20-10, ou o 40-20. O HIIT aumenta um pouco o desafio porque ele encurta o tempo de recuperação. Então você está se esforçando e se recuperando por períodos iguais. Então você dá o máximo que você puder por 30 segundos e aí vai super fácil por 30 segundos. Repete 4 a 6 vezes, sempre dando uma recuperação no final de 4 minutos entre as séries, tá? Então, 30-30, descansa 4 minutos, repete até 3 vezes. Outra modalidade de praticar esse HIIT é treinamento em ladeira ou no inclinado da esteira. Então, isso é super fácil, porque é só fazer repetição nas subidas. Você acha uma ladeira curta aí perto da tua casa, sobe bem rápido ou correndo por 20 ou 30 segundos e depois desce a ladeira de novo. Eu acho legal descer a ladeira meio andando ou pulando de lado para treinar também propriocepção, que faz bem pro cérebro e é bem divertido, mas... Bom, meus filhos acham que eu fico ridícula fazendo isso. Eu, na verdade, tô cagando. Mas se tem muita gente em volta, às vezes eu também fico com um pouco de vergonha. Mas às vezes é tão ridículo que eu dou risada de mim mesma e aí eu acho que isso tem um benefício adicional. Resumindo, corre ladeira acima, descansa ladeira abaixo. E se você odeia correr, nadar, andar de bicicleta ou fazer outros exercícios que tenham impacto por qualquer motivo, você pode fazer esse treinamento tipo HIIT com kettlebells ou com peso. É só usar o mesmo princípio acima, mas ao invés de tá correndo, pedalando ou pulando, você tá brincando com peso. Então você pode simplesmente fazer aqueles balanços de kettlebell ou outros exercícios de corpo inteiro usando esse regime de Tabata de fazer força máxima por 20 segundos, depois descansar por 10 segundos por 3 a 4 rodadas, recupera e repete como você estivesse numa esteira ou numa bicicleta, só que fazendo. Aqui tem que ser rápido porque a gente está estimulando o coração também. A literatura mostra que esses esforços com o kettlebell, eles funcionam tão bem quanto os treinamentos de sprint mais tradicionais e podem ser mais atraentes e sustentáveis para algumas pessoas. Na semana que vem eu descrevo a minha rotina e como eu encaixo tudo, musculação, HIIT, o alongamento. Mas antes de eu desligar, uma pergunta que eu sempre recebo é como é que você sabe se está fazendo direito? Se você usar um monitor de frequência cardíaca ou um dispositivo como um medidor de energia da bicicleta ou você tiver um Apple Watch, por exemplo, você pode usar essas métricas. Mas eu gosto de coisas simples que todo mundo possa usar sem ter que gastar dinheiro e eu acho que você tem a capacidade de saber se você está indo ao seu máximo sem nada. Mas essas coisas podem ser legal para te dar uma ideia.
A beleza do treinamento intervalado, HIIT ou SIT, é a simplicidade. O objetivo é dar o máximo que você puder no exercício escolhido, já que você está fazendo isso apenas por uma sequência super curta. Então você não precisa realmente observar nenhum número para saber que você está indo o máximo que você consegue. Quando você ficar esbaforido e achar que você vai vomitar, tô brincando, mas quando você achar que você vai cair dura, você chegou no máximo. Mas, para quem gosta de descrição, eu vou explicar rapidinho as zonas de treinamento básico que você consegue no Apple Watch. Se você coloca treinamento de HIIT, ele dá isso para você. As zonas de 1 a 5 de batimento cardíaco. O que a gente chama de zona de esforço e recuperação. É muito usado uma escala de percepção de esforço de 0 a 10. Quando a gente está fazendo exercício, tanto no médico ou medindo a capacidade cardiovascular, aí você está toda plugada em máquinas, está com oxigênio, essas zonas ficam bem claras. Mas como é que você vai fazer isso como uma mortal normal na academia? A gente chama essa escala de percepção de esforço de RPE, que é uma sigla em inglês que quer dizer Rating of Perceived Effort, ou uma escala de esforço percebido. Essa taxa de esforço percebido, ela é usada para medir o quão duro o seu corpo trabalha durante uma atividade física. Então, de novo, ela vai de 0 a 10, usando números para avaliar quanto esforço certa atividade exige. Usar essa escala RPE pode te ajudar a gerenciar a intensidade do exercício e melhorar o treinamento cardiovascular e a resistência, e alguns profissionais de saúde usam o RPE para avaliar a sua saúde cardíaca e pulmonar. E você vai observar com o tempo que isso tende a melhorar. Então, nessa escala, o 0 seria nenhum esforço e 10, o máximo do máximo que você conseguiria fazer. Então, o que é difícil dentro dos exercícios intervalados que eu estava descrevendo? É a sua percepção de esforço ficar entre 9 e 10. Sim, tipo, você não conseguiria correr mais rápido, pedalar mais rápido do que estava naquele momento. E a recuperação, o seu esforço deve ficar entre 2 e 3 na escala de percepção de esforço. Você não precisa ficar muito grilada de fazer isso certo. Você vai saber quando não conseguir correr mais rápido. E também vai saber quando praticamente não está fazendo esforço nenhum. Mas, de novo, o seu Apple Watch é capaz de te dizer isso. Mas lembra que, a menos que você esteja num ambiente totalmente controlado, o próprio Apple Watch também é uma aproximação, mas pode ser legal para você aprender a ter uma referência. O que eu vejo muito é que as pessoas não dão o máximo. Elas têm medo, mas lembra que 15 segundos é muito rápido. Então você pode ir mesmo ao máximo da sua tolerância, porque 15 minutos acaba muito rápido. Então aqui vão as zonas. A zona 1, a respiração tá leve e relaxada, ela é um pouquinho acima do normal, do nada. Então a gente chama aqui o RPE de 1 a 2. A zona 2, quando você está fazendo exercício, você já tem uma respiração mais profunda, constante, mas ainda está relaxada. Esse é o seu aeróbico, é a zona de treinamento de resistência, de tolerância. Aqui o RPE é de 3 a 4. É aquela história de que aqui você consegue correr e conversar ao mesmo tempo. Essa é a zona de treinamento 2. Zona de treinamento 3. Você já está numa zona de esforço mais forte. Esse é um ritmo de tempo constante, onde você trabalha um pouco acima da sua zona de conforto. É tipo tentar acompanhar alguém que tem um passo mais apressado que o seu, e você tem que fazer aquele esforço para acompanhar. Aqui é um RPE de 5 a 6, ou seja, você está se esforçando, mas ainda não está morrendo. Você sente que você consegue manter esse ritmo por mais algum tempo. Você não está constantemente precisando parar para descansar. Zona 4. Aqui a sua respiração vai estar rítmica, curta e rápida. Tipo, não tem a menor chance de conversar na zona 4. Essa é a sua zona limite de lactato. Aqui você está atingindo os seus limites superiores sustentáveis. Se você for uma atleta de competição, aqui é o seu ritmo da corrida. É o RPE de 6 a 8. Já a zona 5 é difícil. A sua respiração aqui está pesada. Aqui a sua zona máxima de VO2 está no seu limite da sua capacidade. É o máximo que você tem no tanque para dar. E o RPE é 9 e 10. E é aqui que é a zona do SIT, do treino intenso intervalado, onde você vai usar esse esforço para dar um impulso neural para a sua musculatura. Esse impulso que antes era dado pelo estrogênio, quando a gente ainda tinha abundância, agora você está usando a sua determinação, a sua força física para dar esse impulso neural.
Então, agora, gata, bora treinar. Não adianta só me escutar falar, a gente tem que colocar aprendizado na prática. Eu acredito na sua capacidade. Eu trabalho com mulheres de todas as idades, mas eu mergulho demais quando eu vejo a minha galera dos 70 a mais dando no couro. Lembre-se, ficar gostosa é só parte da equação. Quer prazer melhor do que se virar sozinha, carregar compras, mala, neto no colo, de não ter que se apressar quando o sinal está prestes a fechar e você ainda está no meio da rua, de ter bons reflexos e autoconfiança, de ser dona de si mesmo. Sim, o exercício pode fazer tudo isso por você. Manda esse podcast para os seus treinadores e pede para eles criarem uma rotina dessas para você. 2 vezes na semana é o ideal. Se você tem mais gás no tanque, pode ir até 3, mas não passa disso. E se só conseguir uma vez, já tá bem bom. Fica feliz. Semana que vem eu vou falar sobre pegar pesado, musculação, treino funcional, entre outros. Então vai lá no Instagram e me conta do seu progresso. Eu juro que eu gosto de ficar sabendo. Então, até semana que vem.